Vamos falar um pouco sobre a fisiologia coronariana, que nós temos aquela rede capilar enorme com 4.000 capilares a cada milímetro quadrado, está bem visualizado nessa imagem. E isso aqui para nos lembrar a relação entre o tamanho de uma hemácia e o tamanho de um capilar de qualquer área da nossa circulação. Vocês veem que a hemácia, ela praticamente tem o mesmo diâmetro de um capilar nos pontos mais estreitos. De modo que aqui nós vemos que as hemácias elas têm que seguir em fila indiana para que elas consigam atravessar os capilares. A natureza faz isso de propósito para que essa circulação facilite as trocas de substâncias e as trocas gasosas entre as hemácias e as células, que é o papel das hemácias levar os nutrientes e o oxigênio para essas células. Daí essa necessária intimidade entre o glóbulo vermelho e os capilares. Uma imagem interessante mostra aqui um glóbulo branco, os outros glóbulos vermelhos. Às vezes a artéria se estreita tanto que é necessário que mudem a sua conformação para que elas possam atravessar aquele capilar de tão estreito é aquele capilar. Mas as hemácias têm essa capacidade de mudarem a sua conformação para enfrentar essas adversidades. Aí nós vemos a regulação do tônus vascular. Nós precisamos que as nossas artérias às vezes estejam mais dilatadas, às vezes menos dilatadas, na dependência da necessidade de um fluxo sanguíneo maior ou menor à sua frente. Essa autorregulação, a maior parte dela é feita pelas substâncias liberadas, produzidas no endotélio, que nós falamos lá atrás. Com capacidade de constrição, nós temos o tromboxane A, a serotonina, a histamina, a vasopressina e a endotelina. Com poder de dilatação, nós temos a adenosina, o CO2, as prostaglandinas, a prostaciclina e o óxido nítrico, principalmente, talvez, o óxido nítrico. Então, vai ser o balanço na produção dessas duas classes de substâncias é que vão permitir uma boa vasodilatação e uma boa vasoconstrição, na dependência da situação em cada órgão humano, principalmente nas artérias coronárias. Interessante nós lembrarmos também que o fluxo de sangue dirigido para as artérias coronárias, ele se dá quase que totalmente durante a diástole, como vocês veem aqui no gráfico. Na sístole, o fluxo cai enormemente quando comparado com a diástole. E isso aí, vocês se lembram, nós mostramos ali atrás um gráfico, onde mostra que os órteos coronarianos, eles nascem de dentro dos folhetos da válvula aórtica. De modo que quando a válvula aórtica se abre na ejeção do ventrículo esquerdo, esses folhetos encobrem os órteos coronarianos. O sangue flui passando reto e não entrando quase nada através dos órteos coronarianos. Entretanto, no momento da diástole, os folhetos se fecham, o sangue, como vocês se lembram do ciclo cardíaco, ele tenta retornar para o ventrículo esquerdo, só não retorna porque a válvula aórtica se fecha. No momento em que ela se fecha, ela deixa expostos os órteos coronarianos completamente expostos, de modo que aí o sangue flui à vontade, irrigando as coronárias. É importante também a gente lembrar da lei de Poiseuille, que nos mostra que o fluxo coronariano, isso é um estudo de física da mecânica dos fluidos viscosos, mostra que quando um fluido viscoso atravessa um vaso, nós temos que esse fluxo é diretamente proporcional à quarta potência do raio desse vaso. De modo que quando nós temos um vaso com um diâmetro igual a 1, vamos dizer que o fluxo seja 1 ml por minuto, se nós conseguirmos dobrar o diâmetro desse vaso de 1 para 2, o fluxo, ao contrário de dobrar também de 1 para 2, como é relacionado diretamente proporcional à quarta potência, ele vai para 16 mililitros por minuto. E se nós dobramos para 4, ao invés de ir para 4 mililitros por minuto, ele vai para a fantástica quantia de 256 mililitros por minuto. Então, qual é a importância disso?
que se nós tivermos um tratamento qualquer, um medicamento qualquer, que dilate um pouquinho só a nossa artéria coronária, nós somos capazes de oferecer uma quantidade enorme, um acréscimo enorme de fluxo para aquelas coronárias. Daí a importância dos vasodilatadores no tratamento dos pacientes com placa aterosclerótica, com doença coronariana crônica e aguda. Outra informação importante, as estatinas, que são o que há de melhor para tratamento de aterosclerose, algumas delas já têm se mostrado capazes de reduzir uma placa coronariana. Então, embora essa redução seja pequena, consegue passar, vamos dizer, uma placa que tem 40%, para 38%, isso já é uma mudança grande, nós vamos ter um aumento de fluxo muito grande. De modo que um paciente que tem uma doença crônica, com angina, quando anda 500 metros, se ele consegue reduzir um pouquinho essa placa dele, através do uso de uma estatina, ele vai ter dor só se andar 2 quilômetros. É apenas um exemplo, mas só para mostrar a importância de se entender a lei física de Poiseuille no tratamento dessa doença.